Boa noite a todos. Em outros lugares eu falaria que eu saúdo com a paz do Senhor, a igreja do Senhor. Amém? Eu gostaria nessa noite de trazer um tema muito propício para esse culto, ter essa oportunidade. Isso para mim é um prazer, uma oportunidade, um privilégio de estar pregando no primeiro culto, na primeira quinta-feira da unção. Aleluia! Coisa assim. Deus é maravilhoso. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se colocasse de pé nesse momento, abrisse a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46. Eu estou lembrando aqui, mas não estou mais assustado. Porque um dia eu fui pregar numa igreja, e aí quando eu cheguei na igreja, nós tomamos café, conversamos, brincamos, aquela coisa toda. E quando chegou na hora de eu pregar, eu esqueci a Bíblia no carro. Tudo lá dentro. Era um culto jovem, congresso de jovens. Sentei aqui, sim, mais ou menos um pouco mais alto, e chamei as pessoas que estavam lá no fundo para vir para frente, sentar comigo aqui. E comecei a conversar com eles. E Deus me usou tremendamente. Mas eu não sei pregar sem a palavra de Deus. Aquele dia foi o mover de Deus na minha vida. Salmos capítulo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem dos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Até aqui. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço mais uma vez por esse dia, Deus. Por esse momento, Pai, esse privilégio, Pai, de estar aqui nesta igreja, Pai. Aonde, Pai, eu estarei pregando, Pai, a Tua palavra, Pai, já como membro dessa casa, Pai. Senhor, toma esse momento em Tuas mãos, Deus. Pai, que eu não venha falar, Pai, aquilo que está no meu coração, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que o Senhor venha me usar tremendamente nessa noite, Pai, para que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho um problema muito sério. Talvez você não entenda, mas você vai entender no decorrer dessa mensagem, porque eu sou uma pessoa indignada. Porque eu sou uma pessoa entristecida pelo momento em que está vivendo o povo de Deus, pelo momento em que a igreja no Brasil está passando, por tantas coisas, mas o principal, hoje, pela falta de oração. E quando eu cheguei aqui a primeira vez nessa igreja, que eu estive aqui, ainda na época do pastor Glauco, né? Glauco, o nome dele? Glauber. E eu perguntei para o Antônio, como é que funciona a igreja lá? Ele falou, Vomir, antes do culto tem meia hora de oração. Eu falei, isso, a igreja é boa. Nessa época, o nosso irmão Ivan ainda estava aqui. Ele ficou de vir aqui hoje, né? Mas não sei porquê, teve alguns problemas e não veio. Então, a minha indignação é que, às vezes, nós gastamos muito tempo, perdemos tempo, mas deixamos a oração de lado. E a oração é um dos principais motivos da alegria de Deus em nossas vidas. Porque quando nós nos colocamos de joelhos, ou prostrado, deitado, seja lá como for, que nós abrimos os nossos lábios, nosso coração, e contamos para Deus as nossas necessidades, contamos para Deus os nossos problemas, o que estamos passando, há uma alegria tremenda no coração de Deus que você não possa imaginar. Porque Deus, Ele nos chama de servo, Ele nos chama de amigo. E orar não é tão difícil como muitas pessoas falam. Orar é conversar com Deus, é participar aquilo que Ele já sabe que está acontecendo na nossa vida. Mas Ele quer realmente que eu abra o meu coração, que eu abra os meus lábios e diga para Ele, Senhor, eu estou sofrendo, Deus. Eu estou vivendo um momento difícil. Eu preciso da Tua presença, Deus. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso que o Senhor me abrace. Aleluia. Eu preciso que o Senhor passe a mão na minha cabeça, me faz um carinho. Aleluia.
e vou passando para Deus. Aí vai me dando aquela alegria, aquele refrigério, aquela vontade de cada vez falar mais, aquela vontade de não parar nunca mais de orar. E quando a gente termina de orar, parece que o céu se abre, as coisas acontecem. Aquilo que parecia impossível, torna-se possível, porque Deus se manifesta através de nós e conosco também. E quando isso acontece, normalmente, né, eu sou muito chorão. O pastor falou aqui quinta-feira, eu também sou muito chorão. Hoje de manhã, eu estava orando, pedindo a Deus, para que quando eu subisse aqui, ele subisse comigo. Ele está aqui, do meu lado. Ele está do seu lado. Mas o poder da oração faz transformação, mas para o poder, para sentirmos o poder da oração, nós temos que crer no milagre. Eu sempre costumo dizer, com o tempo vocês vão me conhecendo, eu sempre costumo dizer o seguinte, que muitas vezes nós oramos, isso até me entristece, mas é uma palavra que eu falo realmente, nós oramos, mas às vezes nós não acreditamos naquilo que oramos. Nós oramos, mas não confiamos em Deus. Eu tenho um passado, não muito longe, de experiência com Deus, através da oração. Deus tem abrindo portas, porque eu me abro com Ele. Deus me colocou num lugar, vai vendo, Deus me colocou num lugar, e eu estava tranquilo, na minha vida, acordando, saindo para trabalhar ao horário que eu achasse, que tivesse, eu vou orar, sair 8, 9, 10, eu não saio. E Deus me colocou num lugar. Eu fui ajudar um amigo, e ele pediu que eu pudesse ajudá-lo através do meu conhecimento. Eu falei, Zé, mas não, preciso que você me ajude. Eu entrei naquela loja. Amigos, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu passei um sufoco. Era pedrada de tudo quanto é lado. Eu chegava em casa, falava, Sandra, eu não aguento, acho que Deus esqueceu de mim. A Sandra está louca falando uma coisa dessa. Olha para o nosso passado. Lembra daquele dia? Ela começa a contar para mim os acontecimentos. Deus te colocou ali porque Ele tem um propósito na tua vida. Aleluia. Ou na vida de alguém lá dentro. Eu falei, será? É. Sabe por quê que as coisas acontecem? O Almir, algumas pessoas conhecem o Almir. O Almir fala que aonde ele está, ele brilha. Nós, crentes, cristãos, evangélicos, como você queira se pronunciar, aonde você colocar a planta dos pés, há um brilho. Esse brilho incomoda. Incomoda muita gente. Foi o que aconteceu. Mas um dia, eu parei meu carro na esquina e olhei para dentro da loja e falei assim, Senhor, tira esse troço aí dentro dessa loja. Não aguento mais. Chegou a noite, houve uma confusão lá, e o patrão chamou para a reunião, mandou embora. Olha aí, ó. Foi o segundo. Mas houve uma coisa ali, dentro daquela loja. O Zé se converteu. Hoje ele conversa comigo, fala, Romir, eu me converti. Tudo bem, ele é adventista, o problema é dele, sei, não estou aqui para criticar a denominação de ninguém, mas ele se converteu. Hoje, aquele homem que só falava em dinheiro, tem que comprar, tem que fazer, tem como acontecer. Hoje aquele homem, ao sábado, ele fecha a loja dele e vai glorificar o Deus dele.
Voltando aqui para o texto, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus é o meu refúgio e fortaleza. 3 afirmações são destacadas nesse primeiro momento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Porque somos fracos, muitas das vezes somos impotentes, mas há um Deus que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ou seja, temos fraqueza? Temos. Há momentos na nossas vidas, que nós queremos desistir. Durante algum tempo, de 2024, 2023, quantas vezes eu quis parar? Quantas vezes eu chegava na igreja, eu conversei com o irmão Alexandre, eu dormia na igreja. E assim, daqui a pouco, caramba, estou dormindo. Que é isso? Mas é o desânimo. Mas são fraquezas físicas, emocionais, morais, até espirituais. Mas Deus, o texto diz, a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio. Quando eu começo, então, a pedir a Deus pela minha vida, a deixar de viver prostrado diante de um aparelho de televisão, diante de um celular, comecei a dobrar os meus joelhos. As coisas começaram a clarear na minha vida. Irmão, eu quero que os senhores, as senhoras, saiam daqui dessa noite convictos que você pode mudar a sua vida. Você pode mudar esse momento que você está vivendo. Não sei qual é o teu momento. Através da oração. É difícil? É. É cansativo? É. Mas é muito bom quando você sente aquela coisa maravilhosa, Deus ali, você chora na presença dele. Quanto mais você chora, dá mais vontade de chorar. Quanto mais você ora, mais vontade de orar. Às vezes eu entro no quartinho que tem lá em casa, a gente guarda os bagulhos lá. Eu entro ali, fecho a porta, apago a luz, ligo o ventilador para quem está lá fora não ouvir o que eu estou falando com Deus, que é o assunto é entre eu e ele. Ninguém precisa saber. Eu fico ali 10, 15, 20 minutos, meia hora, conversando com ele. Eu saio, vou, tomo uma água, volto para conversar com Deus de novo. Eu tenho visto, né, que a minha vida as coisas estão andando, caminhando. Eu costumo dizer que eu não tenho problema nenhum. Eu chego em casa à noite, eu coloco a cabeça no meu travesseiro, eu tenho medo até de não acordar, morrer dormindo. Mas eu tenho que morrer. Fazer o quê? Mas é o sossego que Deus me dá. A tranquilidade que eu tenho de sentir que Deus está me guardando, Ele está me protegendo em qualquer lugar que eu vá. Mas então, Deus é o nosso refúgio. A segunda afirmação que o texto fala é que Deus é a nossa fortaleza. Ou seja, somos acuados por diversas circunstâncias adversas, varridos por sentimentos perturbadores, ameaçados por inimigos furiosos, mas encontramos em Deus um castelo forte. Aleluia. Encontramos em Deus a fortaleza que nos segura, que nos abraça, que nos dá força para vencer os problemas das nossas vidas. Muitas vezes eu me senti sem força para caminhar, até para me levantar da cama. Mas quando eu comecei, então, a pedir a Deus, a colocar a minha vida nas mãos de Deus, Deus começou a mudar a minha vida e está mudando a minha família, em nome de Jesus. Está mudando a minha família. E quando eu falo do poder de Deus, do poder da oração, nós estávamos conversando aqui antes do culto, eu me lembro de um garoto, 30 anos, um jovem que era copeiro do rei. E que, de repente, ele chega perto do seu parente, seu primo, e pergunta para ele: primo, como é que está lá o Jerusalém? Como é que está a nossa cidade? E o primo fala assim: eu vim de lá agora, esses dias.
Mas olha o que acontece. Os muros estão todos derrubados. As portas todas caídas. Nosso povo está sendo atacado, porque a guarda está aberta e o povo e os inimigos estão entrando. Está fazendo arruaça na vida dos nossos irmãos lá. Engraçado, amados, que Neemias, ele nasceu no cativeiro. Ele não conhecia, provavelmente, toda a sua família que não veio para o cativeiro, que ficou lá em Jerusalém. Mas naquele momento, então, a palavra de Deus vai dizer que ele sentiu no coração um grande desejo de interceder por aquelas pessoas. Ele sentiu no coração de falar com Deus sobre aquelas pessoas. Durante 4 meses, Neemias esteve orando e jejuando. Ele era copeiro do rei. Provavelmente ele tinha um bom salário, um bom emprego. Mas ele, orando por um problema que não era seu, não tinha nada a ver. Está lá, Jerusalém está lá. O pessoal está lá. Ele está cá, em outra cidade, em outro lugar, muito longe. E quando ele, orando, pedindo a Deus, clamando a Deus, aí vem a resposta de Deus. Quando ele vai, 4 meses depois, ele vai levar o vinho para o rei. O rei olhou para ele e falou assim: rapaz, está diferente, está triste. O que está acontecendo na tua vida? Falei: Senhor, como é que eu posso estar alegre, sabendo que o meu povo está lá em Jerusalém, sofrendo, os inimigos estão invadindo, estão derrubando as muralhas, quebrando os portões, matando até os meus irmãos. E o rei fala para ele assim: meu filho, o que você precisa? Olha só a resposta de uma oração, gente. Eu quero dizer para você nessa noite que não há oração sem resposta. Não há oração sem resposta. Pode demorar dias, semanas, meses, até anos. Mas Deus vai responder a tua oração. Glória a Deus. No momento certo. Porque às vezes nós estamos passando por um problema. Esse é um processo. É um processo para quê? Para que nós, ao recebermos a bênção de Deus, nós não venhamos jogar fora. Sacrifício. Temos que fazer o sacrifício. Por que esse sacrifício? Para que nós entendermos que aquilo foi uma coisa, foi dada por Deus, mas eu precisei me sacrificar, abrir mão da televisão, do passeio. Não que você não tenha que fazer isso, mas às vezes eu fazia demais. O meu trabalho, infelizmente, eu tenho que ficar 40 horas por semana no WhatsApp. Trabalho com vendas, trabalho com compras, trabalho com clientes, me ligando, mandando recado aqui e tal. Às vezes não tem nem tempo de dar atenção. Os meus irmãos, quando mandam uma mensagem, eu tenho que deixar para depois, quando chego em casa, na hora do meu almoço. Às vezes eu recebo ligação, não atendo, porque eu não posso atender, é meu trabalho. Mas, por outro lado, eu tenho percebido que Deus, há momentos que Ele está ali comigo. Aleluia. 30 dias de oração. 4 meses de muito pranto. Por um problema que não era dele. Sujeito a perder o seu emprego. E a terceira afirmação que eu vejo nesse Salmo 46. Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. A palavra tribulação aqui traz um sentido, uma ideia
de um lugar de aperto, de um beco sem saída, quando somos entrincheirados pelos nossos inimigos. Aí eu lembro de um fato, que esse salmo, quando ele foi escrito, alguns estudiosos, teólogos, ele vai dizer que esse salmo foi escrito quando o rei da Síria, Senaqueribe, estava então tentando invadir Israel. E ele então, está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, e então ele começa a escreve uma carta, eu costumo dizer uma carta não comum, dizendo que, olha, como você ousa a dizer que nós não vamos invadir essa cidade? Já invadimos cidade tal, cidade tal, cidade tal, cidade ali, cidade aqui. Só faltava, naquele momento, invadir Israel, ou Jerusalém. O povo protegido por Deus não precisa ter medo, apesar da fúria da natureza. Porque ele diz no versículo 4, há um rio que alegra a cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo. Aí eu pergunto para você, que rio é esse? Se Israel não tinha rio. Que rio é esse? Alguns teólogos vão dizer que esse rio, é o rio que rega a cidade de Deus, é um rio regado pela graça. Deus está aqui. Você não está vendo, mas Ele está aqui. Você não pode tocar nele, mas Ele está aqui. Então, é um rio. Você vai pesquisar sobre esse rio, cada um traz um pensamento. O pensamento que Deus colocou no meu coração, que esse rio é o rio da graça. Porque Ezequias, então, o que ele faz? Não tinha o rio. Ele pega, então, os poços que ele tinha cavado, então ele faz um canal para trazer a água para dentro do palácio, para dentro da cidade, para que os inimigos não bebessem aquela água daqueles poços que eles cavaram. Naquela época já existia engenharia, métodos. Muitas vezes nós temos que fechar os poços. Mas como assim, diácono, fechar os poços? Fechar a retaguarda. Nós temos que nos fechar diante de coisas farsas, que vai entrando na nossa vida, que vai tomando espaço e vai nos tirando da presença de Deus. Vai nos levando para lugar aonde provavelmente vai afastar-nos a nós da presença de Deus, vai nos afastar da presença de Deus. Ezequias, porém, creu. Proteger a cidade em tempos do cerco do inimigo, ele construiu uma cisterna e que trouxe água para dentro do palácio dos muros de Jerusalém. Você pode abrir 2 Crônicas 32? Para a gente entender um pouco mais sobre isso. Segundo livro de Crônicas. Aliás, capítulo 31, versículo 2. Diz assim: estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mister. Os sacerdotes levitas para o holocausto, para as ofertas pacíficas,
para ministrar e cantar às portas dentro dos arraiais do Senhor. A contribuição fazia o rei da sua própria fazenda, era destinada para os holocaustos, para as manhãs e para a tarde, para os holocaustos, dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas. Aí ele vai dizer aqui no versículo 10, então o sacerdote Azarias, da casa de Zodaque, que respondeu desde que começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comidos e temos fartado delas, ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo em grande quantidade que sobra. Capítulo 32, versículo 2, diz assim, vendo que Ezequias de Senaqueribe vinha e que estava resolvido pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade para eles ajudarem. E assim muito povo se ajuntou, taparam todas as fontes, também um ribeiro que corria no meio da terra, pois dizia, por que viriam os reis da Síria acharem tantas águas em nosso território? Aqui vem versículo 5. Cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, sobre ele ergueu torres, levantou também outros muros por fora, fortificou o Milo na cidade de Davi e fez as armas e escudos de abundância. Os oficiais da guerra sobre o povo reuniu na praça da porta da cidade e lhes falou o coração, dizendo, sede fortes e corajosos, não temas, nem te assustes por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que ele. Com ele está o braço forte de carne, conosco está o nosso Deus para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com a palavra de Ezequias. Isso é o poder da fé. Glória a Deus, aleluia. Há momentos que a gente parece que está tudo acabado. Acabou. Não vai acontecer mais nada. Há momentos que parece que está tudo escuro. Há uma nuvem que a gente não consegue enxergar do outro lado. Só que, por trás dessa nuvem, há um Deus Todo-Poderoso, que não se esqueceu de mim, jamais esquecerá de você. Há um Deus que cuida tremendamente de nós. Há um Deus que abre o coração quando nós abrimos nossos lábios e colocamos a nossa dificuldade diante dele. As coisas então começam a acontecer. E o texto vai dizer que 195 mil soldados da Síria morreram sem o povo de Deus atirar uma flecha. Lembra de Gideão? Homem valente? O menor da sua casa? Estava no lagar, né? Debulhando milho. Lagar é lugar de amassar uvas. E de repente, então, esse homem é chamado por Deus. Um homem que faz prova com Deus. Você vê a história lá, Juízes, capítulo 6, capítulo 11, se não me engano. Ele faz prova com Deus. Mas Deus, então, chama ele para guerrear também contra um povo. Ele não confiava nem na força dele, quanto mais na força de Deus. Lembra que ele pega aquele novelo, bota lá, molha o novelo, né, lã, e fala para Deus, olha, se amanhã amanhecer seco, o Senhor está comigo. Outro dia amanheceu seco. Aí ele, não satisfeito, faz o contrário. Olha, Deus, Senhor, está aqui, ó. Vou deixar seco.
Amanhã tem que amanhecer molhado. Então fez todas as provas, deu a ele todas as provas que Deus estava com ele. Às vezes nós fazemos isso. Sabia? Nós inventamos coisas para ver se realmente Deus está conosco. Mas Ele está conosco. Não precisa você fazer nada. No momento que você coloca a tua vida, ou que você colocou a sua vida diante de Deus, Ele começou a trabalhar na tua vida. Ele começa a trabalhar, as coisas começam a acontecer. O inimigo, ele bate de retirada, porque ele não suporta a tua luz. Ele não suporta a presença de Deus na tua vida. Então você vai começando a entender, como disse no início, às vezes ficava indignado, porque nada estava acontecendo. Mas quando eu comecei a olhar mais para a palavra de Deus, a viver mais a palavra de Deus, a orar mais, a acordar um pouco mais cedo. Eu acordo 5 horas da manhã para chegar ali na Iarapuã, 10 minutos de carro, 8 horas, às vezes eu chego atrasado. Porque eu quero orar. Eu quero chegar naquele lugar, eu quero trabalhar, eu quero ter paz. E nessa quinta-feira da oração, da unção, eu quero que você saia daqui essa noite entendendo o que Deus quer para você nesse lugar. Entendendo o que Deus quer para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Às vezes nós nos contentamos com migalhas. Deus tem coisas maiores para nos dar. Mas nós temos que cavar. Você quer uma água boa? Você tem que cavar um poço. Quanto mais fundo, quanto mais você trabalha, quanto mais você cava, quanto mais você tira a terra, melhor fica aquela água. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, mais intimidade com Ele nós temos. Você lembra de Jó? Deus colocou Jó como seu advogado, sabia? O que Deus falou para Jó? Como íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal. Imagine se Jó, diante da provação que ele viveu, diante daquele momento de angústia, de dor, corpo todo ferido, todo leproso, os amigos ali falando, mas ele não abandonou a Deus. O que a mulher falou para ele? Abandona esse Deus e morre. Ele disse para ela: tu és louca. Como é que eu posso abandonar esse Deus? Se tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Ele que me fez, foi Ele que me deu. Como é que eu posso fazer isso? Lá na frente, ele passou o que teve que passar. Mas lá na frente, você vai ver que Deus deu tudo ele em dobro. Não desista de Deus, irmão. Não desista de Deus. Não desista de Deus.